beleza? Meu nome é Rodrigo, faço parte do PET da Engenharia Agrícola e hoje vamos resolver alguns exercícios da lista do professor Adam, da cadeira de Eletrotécnica. E de antemão eu peço a vocês, se vocês gostarem do nosso conteúdo, se de alguma forma eu conseguir ajudar vocês de alguma forma, peço que se inscrevam no canal, deem like. E claro, acompanhe nosso canal porque a gente tem bastante conteúdo relacionado à engenharia, várias cadeiras, várias playlists de resolução de exercícios. Então vamos lá, vamos começar resolvendo. Vamos começar por esse exercício aqui. Qual é a tensão elétrica sobre uma resistência de 10 ohms percorrida por uma corrente de 5 amperes? Bom, é interessante a gente lembrar do nosso triângulo. O pessoal utiliza muito e para resolver exercício de eletrotécnica é a formulazinha certa que tem esse triângulo aqui, ó, onde o U, dependendo do professor, ele utiliza U ou V. Ela significa tensão, o R é a resistência e o I é a corrente. Lembrando que a tensão é em watts, a resistência é em ohms e a corrente é em amperes. Bom, vamos começar. Se vocês olharem aqui, ó, quando a gente quer descobrir a tensão, a gente vai ter R vezes I, a resistência vezes a corrente. Quando queremos descobrir a resistência, vai ser a tensão sobre a corrente. Quando a gente quiser descobrir a corrente, vai ser a tensão sobre a resistência. Bom, agora no exercício vocês vão conseguir entender bem melhor. Por exemplo, eu quero descobrir aqui, ele pede a tensão elétrica, ou seja, ele pede o meu U. O que restou aqui? No momento que eu isolei o U, ficou o R vezes o I, ou seja, resistência vezes a corrente. Nesse caso, é um exercício extremamente simples. Eu simplesmente vou pegar os 10 ohms e multiplicar pelos 5 amperes. Vamos descobrir que a nossa tensão vai ser 50 volts. Bom, isso foi barbadinha, né? Extremamente simples. Vamos para o próximo, então. Exercício 2. Qual é a corrente elétrica que circula por um chuveiro com a resistência de 5 ohms ligada em uma rede elétrica de 110 volts? Bom, aqui o que ele pede? Ele pede a corrente elétrica, né? Então, se ele pede a corrente elétrica, já sabemos que a gente vai isolar o nosso I e teremos que será a tensão sobre a resistência. Aqui podemos ver a fórmula. Substituímos e vamos ficar com 110 sobre 5, ou seja, a tensão sobre a resistência. Nesse caso, temos uma corrente de 22 amperes. Também foi extremamente simples, né? Ó, isso aqui já pediu alguma coisa diferente. O exercício 3 pede a potência elétrica de um chuveiro de 220 volts e com resistência de 5 ohms. Bom, vamos entender. Primeiro vamos resolver porque a gente não tem todos os dados que precisamos. O que a gente possui? A gente possui a tensão e possuímos a resistência. Como temos a tensão e a resistência, nós conseguimos descobrir a corrente. Vamos descobrir a corrente então. A nossa corrente vai ficar a tensão sobre a resistência. Nesse caso, a nossa tensão é 220 volts e a nossa resistência é 5 ohms. Dividimos, temos 44 amperes. Bom, temos a corrente. E agora, como vamos descobrir a potência? A potência utiliza a seguinte fórmula. A fórmula da potência é a tensão vezes a corrente. Como já possuímos ambos, já conseguimos descobrir, podemos fazer direto. 220 vezes 44. Existe outra fórmula também para calcular a potência, que elevamos a tensão ao quadrado. Vai ficar, nesse caso, 220 ao quadrado, divididos por 5. Que no momento que vocês fizerem o cálculo, vocês vão perceber que vai dar o mesmo valor. Essa também foi fácil, né? Pareceu uma formulazinha diferente ali para potência, mas nada muito excepcional. Lembrando, pessoal, que a potência é em watts, tá? 9.680 watts. Esse chuveiro aquece bastante, hein? Bom, vamos para o exercício 4. Um resistor, quando submetido a uma tensão de 40 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 20 amperes. Quando a corrente que o atravessa for igual a 4 amperes, a tensão em volts nos seus terminais será... Bom, se vocês olharem bem, a gente tem duas correntes aqui, 20 amperes e 4 amperes,
e uma tensão. Teremos que resolver uma e depois resolvemos a outra. Bom, vamos começar então. Aqui a gente tem nossos dados. Ó, como eu comentei, temos a corrente 1 e a corrente 2. Corrente 2 é 4 amperes, corrente 1 20 amperes e a tensão 40 volts. Bom, vamos lá. Vamos descobrir primeiro a nossa resistência, porque precisamos da resistência para calcular a segunda corrente. A resistência vai ser aquela formulazinha, isolamos o R e ficamos com a tensão divididos pela corrente. Fizemos o nosso cálculo de 40 por 20, a nossa tensão divididos pela nossa corrente 1. Vai ser um total de resistência de 2 ohms. Bom, já possuímos a resistência de 2 ohms, queremos descobrir a tensão. Então, a tensão que iremos calcular, nós já possuímos essa resistência aqui, acabamos de descobrir, e vamos calcular utilizando a segunda corrente, que nesse caso vai ser a tensão é 2 vezes 4, ou seja, a nossa tensão vai ser 8 volts, ou seja, quando a corrente com a travessa for igual a 4 amperes, a tensão será 8 volts. Facilzinha também, né, pessoal? Essas aqui são bem simples de fazer. O exercício 5. Um resistor de resistência R, ao ser submetido a uma tensão U, passa a ser percorrido por uma corrente I. O valor da corrente elétrica, se a DDP, diferença de potencial ou tensão, for o dobro do valor inicial e a resistência for substituída por outra de valor 3R, é. Isso aqui é bem interessante. Nossa fórmula é assim, né? A U é igual a resistência vezes corrente. Então, como aqui fala que o valor da corrente elétrica é se a DDP for o dobro do valor, ou seja, a DDP é a mesma que tensão. Então, nesse caso, podemos colocar aqui, ó, do lado do U, vamos colocar 2 vezes. E do lado do R, vai ser substituída por 3R. Nesse caso, vamos multiplicar 2 vezes a tensão igual a 3 vezes a resistência vezes a corrente. Bom, aqui ele pede o valor da corrente elétrica. Nesse caso, se a gente quer a corrente, temos que ficar com a tensão sobre a resistência. Vamos deixar tudo, vamos isolar a corrente e assim conseguimos descobrir. Aqui, ó, isolamos, o 3 passou dividindo e ficamos com esse valor aqui, ó, a corrente é igual a 2/3. U dividido por R, tensão por resistência, vai ser corrente. Nesse caso, a nossa corrente vai ser 2/3 da corrente inicial. Aqui está a resposta. A corrente será 2/3 da corrente inicial. Ou seja, nessas condições aqui, a nossa corrente final será 2/3 da corrente inicial. Um pouquinho mais complexo, mas nada demais. Bom, pessoal, vamos para o nosso exercício número 6. Os valores nominais de uma lâmpada incandescente usada em uma lanterna são 6 volts e 20 miliamperes. Isso significa que a resistência elétrica do seu filamento é, primeiro, a nossa tensão, que é 6 volts, nossa corrente, aqui nós convertemos em numeração com vírgula, 0,2 amperes, e assim a gente vai montar o nosso cálculo. A gente quer saber a resistência do filamento dessa lâmpada, então a resistência a gente isola o R e fica a tensão sobre a corrente. Nesse caso, fizemos a substituição dos números, ficamos com 6 divididos por 0,02. Ou seja, a resistência elétrica do filamento dessa lâmpada é 300 ohms. Bom, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Agradeço a atenção de todos.